6 motivos por que eu recomendo você aprender Python se você quer trabalhar com ciência de dados, tá? O pessoal que às vezes está querendo começar na área de ciência de dados, aprender a criar inteligências artificiais, a fazer projetos de previsão, projetos de reconhecimento de imagem, enfim, acabam ficando na dúvida, putz, qual é a linguagem que eu aprendo para isso? Por que eu recomendo que você aprenda Python? E por que os cientistas de dados, na maioria das vezes, acabam preferindo ou gostando bastante de usar Python para resolver seus desafios? Nesse vídeo a gente vai comentar sobre tudo isso, vai ser um vídeo um pouco mais teórico assim, não muito escrever código, mas vai ser um vídeo muito útil para você que está começando a aprender e que está querendo entrar nessa área de ciência de dados. Bora lá! E ponto importante, antes da gente começar efetivamente o conteúdo aqui sobre ciência de dados, eu vou deixar um presente para vocês que é um mini curso de análise de dados, que seria, digamos assim, o passo inicial aí de ciência de dados usando Python aqui na descrição do vídeo. Então tem um mini curso é gratuito, é só clicar lá, pegar, acessar e aí você pode ter esse mini curso para fazer o seu primeiro projeto de análise de dados e a gente parte agora aqui para os nossos 6 pontos aqui do vídeo. Bora lá! Bom, vamos então já começar pelo primeiro motivo. Linguagem simples. O Python é uma linguagem muito simples, no sentido de que ele já trata muitos desafios de programação para você de uma forma já pronta. Enquanto que em outras linguagens isso acaba ficando às vezes um pouco mais complexo de fazer. E normalmente isso acaba facilitando você de, por exemplo, pensar numa ideia, pegar alguma coisa, aprender Python propriamente dito para aquele desafio que você quer e já aplicar para criar uma solução. Como assim, Lira? Vou te levar para o ponto 2 que você vai entender um pouco mais a fundo. O ponto 2 é que normalmente você acaba sendo uma consequência desse primeiro ponto, que é, normalmente você precisa de poucas linhas de código para conseguir resolver, para conseguir fazer alguma coisa. E eu peguei um exemplo aqui comparativo, só para você conseguir visualizar isso bem, a comparação aqui entre, por exemplo, como que você faz para printar, para exibir uma informação em Java e como que você faz isso em Python. Eu não estou falando isso para dizer que Python é melhor do que Java, nem nada do tipo, mas eu estou querendo fazer isso para mostrar a simplicidade com que você costuma fazer as coisas no Python. No Python, as linhas de código, os comandos que você constrói, eles costumam ser bem direto ao ponto. E você costuma já ter muita coisa meio que feita para você, pronta para você, que acaba simplificando a sua vida na hora de você construir um código. E qual é a vantagem de fazer isso? É porque é mais simples, é melhor? Pensa comigo, isso facilita muito na hora de você estar olhando... O que é ciência de dados, né? Ciência de dados é você pegar várias bases de dados, pegar um desafio da sua empresa e usar bases de dados para conseguir testar hipóteses dali dentro, tirar insights e criar soluções para a sua empresa. Então o seu objetivo principal não é, digamos assim, ficar criando códigos e códigos. O seu objetivo principal é resolver um desafio real do mercado de trabalho, resolver um desafio real de uma empresa. E quando você quer resolver esse desafio real, a forma mais rápida que você conseguir resolver esse desafio de maneira eficiente costuma ser melhor. E é justamente por isso que o Python acaba sendo muito bom, por ele ser simples e você poder escrever poucas linhas de código para criar uma solução, você consegue pensar numa solução, testar para ver se ela vai dar certo ou não, de uma maneira muito mais rápida. E aí, se ela der certo, você simplesmente continua com ela rodando, se ela não der certo, você vai para a próxima hipótese, testa a sua próxima solução e tudo mais. Então esse processo de pensar numa solução e colocar essa solução no ar, prototipar e tudo mais, ele acaba sendo bem rápido com Python e acaba sendo um dos grandes motivos aí do pessoal de ciência de dados gostar bastante de usar o Python para essa área. Beleza? Terceiro ponto, e talvez, na minha opinião, o mais importante aí para essa área, a comunidade do Python e as bibliotecas do Python. Como assim, Lira? Comunidade, eu quero dizer a quantidade de pessoas que usam Python atualmente para ciência de dados no mercado de trabalho. Então, pensa comigo, quando você tem milhares e milhares, às vezes até milhões de pessoas usando o Python ao redor do mundo, tem vários códigos, vários desafios, várias soluções que você vai tentar resolver que alguém em algum lugar do mundo já teve que resolver. E como o Python, a comunidade do Python, ou seja, as pessoas que programam em Python, costumam se ajudar bastante, ou seja, costumam disponibilizar códigos online de forma gratuita, aberta, você consegue, tendo um desafio dentro do seu trabalho, ou seja, você está tentando fazer um código agora, está tentando fazer alguma coisa agora, alguém ao redor do mundo já teve que resolver isso, ou já teve que resolver alguma coisa parecida. E pesquisando simplesmente na internet, você muitas vezes encontra essa solução já semi-pronta para você. Você pode só pegar e adaptar e entender aquele desafio. Então, a existência dessa comunidade vai facilitando na hora de você desenvolver os códigos e também na criação de bibliotecas, que foi o que eu falei aqui também. O que é uma biblioteca? Uma biblioteca no Python nada mais é do que um pacote de código que resolve um desafio específico. Como você tem milhares e milhares de pessoas usando Python ao redor do mundo,
justamente para ciência de dados, até para outras áreas, né? A gente vai falar sobre isso mais para frente ainda nesse vídeo, mas para ciência de dados especificamente, que é o objetivo desse vídeo, pensa que você já tem pacotes de código pronto para cada coisa que você vai precisar fazer em ciência de dados. Então você já tem pacote de códigos prontos para análise de dados, pacote de códigos prontos para trabalhar com grandes volumes de informação, como NumPy, como Pandas, pacote de código pronto para criar gráficos, pacotes estatísticos, pacote de criar inteligência artificial, pacote de reconhecimento de imagem e assim vai, assim vai, assim vai. Então, isso facilita muito o processo de criação de soluções, porque muitas das coisas trabalhosas que você tinha que ficar criando linhas e linhas e linhas e linhas de códigos para criar um gráfico, por exemplo, acaba sendo muito mais simples no Python, porque já tem um pacote de código pronto para você poder criar gráficos no Python. Beleza? Então, o fato de você ter esses pacotes já prontos de coisas que são processos comuns que todo mundo teria que fazer, facilita muito a sua vida e torna o processo de resolver um desafio de ciência de dados algo em que você pode focar muito mais na parte importante, que é de solucionar o desafio, e não na parte de como que eu faço para plotar esse gráfico com o eixo X assim e o eixo Y assado, porque isso já está semi-pronto no Python para você, entendeu? Essa é a lógica que acaba sendo muito bacana. E aí meio que uma coisa vai alimentando a outra, né? Justamente pelo Python já ter muitas dessas coisas prontas, mais pessoas acabam usando o Python, e aí mais e mais ele continua se desenvolvendo, mais e mais ele vai tendo coisas prontas, as coisas prontas vão se tornando cada vez melhores, e aí é um ciclo meio que positivo que acaba sendo muito bom para o pessoal que programa em Python, para a ciência de dados, para a comunidade como um todo, beleza? Quarto ponto, facilidade de escalar as suas aplicações. Como assim, Lira? Facilidade de escalar as minhas aplicações. Pensa aqui comigo. O tempo todo, em ciência de dados, estão surgindo novos modelos, novas inteligências artificiais, novas formas de resolver algum desafio, novos pacotes de código em Python, como a gente falou. E o Python ele acaba sendo muito legal porque ele costuma ser muito simples de você pegar uma funcionalidade nova que surgiu semana passada, por exemplo, e acrescentar ela num código pronto que você já existe. Então, se ano que vem surgem vários modelos melhores do que o modelo que você acabou usando esse ano para resolver um desafio específico e você quer testar esses novos modelos para ver se para o seu desafio ele vai ser melhor, normalmente esse processo vai ser muito simples, porque você vai só pegar esse pacote novo de código, vai trazer para dentro do seu programa Python e vai implementar ele ali dentro. Coisa que às vezes em outras linguagens de programação, em outras ferramentas, você teria que adaptar todo o seu programa, adaptar todo o seu projeto para conseguir receber aquela atualização. No Python normalmente isso não acontece. Normalmente, essas novas coisas que vão surgindo, você consegue acrescentar elas no seu código de uma forma modular, de uma forma muito simples. Então isso acaba sendo muito bom para você escalar os seus projetos, para você adicionar novas funcionalidades nele, para você atualizar com coisas novas que surgiram e assim vai. Beleza? Quinto ponto, versatilidade. E aí aqui é o que eu queria falar sobre Python. Nesse vídeo especificamente eu estou falando na aplicação de ciência de dados para Python, mas a gente já fez vários vídeos aqui no canal mostrando várias outras coisas que você consegue fazer com Python. Criar sites, criar APIs, fazer automações, buscar informações na internet, web scraping e assim vai. E qual é a vantagem disso? A vantagem é que, por exemplo, vamos voltar lá ao que é um desafio de ciência de dados, né? Um desafio de ciência de dados nada mais é do que você resolver um desafio prático da sua empresa. Então, digamos, por exemplo, que você fez, sei lá, um sistema de previsão de preço. E aí você vai conseguir fazer a sugestão de preço para o seu time de vendas de quanto que ele tem que cobrar de cada produto em cada mês para ter o melhor resultado possível para a empresa. Como que as pessoas da sua empresa vão consumir essa informação? Como que elas vão usar isso? Elas vão pegar o seu código Python e vão executar? Não. Provavelmente você vai disponibilizar isso para elas por meio de um mini site, por meio de um aplicativo, por meio de uma API, por meio de um programa e assim vai. Então, você vai precisar criar essa API, criar esse mini site, criar esse aplicativo, criar essas outras coisas. Como que você vai criar isso? Putz, dependendo da linguagem de programação que você vai utilizar, a linguagem não vai ter a versatilidade de conseguir trabalhar nessas diferentes coisas. Como o Python é muito versátil, ou seja, você consegue usar o Python para trabalhar com diferentes áreas, você aprende uma única linguagem de programação, constrói sua solução de ciência de dados, e aí se você precisa criar um mini site para disponibilizar essa solução de ciência de dados, você vai e cria esse mini site, usando, por exemplo, o Streamlit, usando, por exemplo, o Flask, usando, por exemplo, o Django, que são ferramentas de criação de sites, de APIs, que você consegue criar mini sites de uma forma relativamente fácil, usando só o Python que você já teve que aprender para conseguir trabalhar com ciência de dados. Então, uma única linguagem de programação, você consegue fazer soluções diferentes. Outro exemplo, digamos que eu preciso buscar informações em tempo real, ou buscar informações todo dia de manhã do site do IBGE para conseguir atualizar alguma informação, fazendo web scraping, entrando na internet, clicando ali e tudo mais. Como que eu faço isso?
com Python você consegue usar ele para web scraping, para buscar essas informações, trazer elas para o seu projeto de ciência de dados e executar no seu projeto. Então essa versatilidade acaba sendo muito boa para você, com uma linguagem, conseguir criar uma solução completa, beleza? E sexto, que acaba sendo uma consequência dos 5 pontos que eu falei até agora, valorização no mercado de trabalho. Como muita gente usa o Python para essas soluções de ciência de dados, acaba que no mercado de ciência de dados, especificamente também falando, o Python acaba sendo muito valorizado. Você vai encontrar muitas e muitas vagas falando de Python. Ah, Lira, mas tem vagas também que pedem R também. Sim, tem vagas que vão acabar pedindo R também, mas se você for procurar, você vai ver que o Python acaba sendo, digamos assim, a ferramenta número 1, a linguagem número 1, quando o assunto é ciência de dados, beleza? Então, se eu estivesse começando agora a aprender ciência de dados e tivesse que escolher uma linguagem para eu poder focar e poder me dedicar, provavelmente seria o Python.